Olá, meus queridos amigos do nosso canal Super Talk, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui. Por favor, já dê o like aí e compartilhe o vídeo com seus amigos, tá? É importante que seus amigos conheçam esse vídeo e aí isso pode ajudar muito a eles se sentirem motivados e também ajudando você pode compartilhar então algo bom que aconteceu com você com seus amigos, tá legal? Bem, nós temos um assunto muito importante também hoje. O assunto que nós queremos falar é sobre amor próprio. Olha só. É engraçado que todas as vezes que eu venho aqui, eu fico ponderando algumas coisas que aconteceram na minha vida para que eu pudesse, então, compartilhar como que eu superei essas coisas. Então, tudo que eu falo aqui para vocês são relacionadas às coisas que aconteceram comigo. E uma das coisas que eu percebia que eu precisei realmente mudar em mim, melhorar nessa questão, era a questão do amor próprio. E ele estava relacionado também não só à questão de eu não saber me amar melhor, e também a questão da baixa autoestima já era uma consequência dessa falta de amor próprio. Então, na verdade, eu não tinha um apreço por mim. Essa que é a verdade. E aí, o que eu precisei fazer para superar tudo isso? Isso é algo que acontece com muitas pessoas. A perda da autoestima é uma das consequências quando você não tem uma boa relação com você mesmo. Peraí, isso quer dizer que eu tenho que ter uma relação com um outro de mim? Uma outra pessoa do meu lado, eu mesmo, comigo mesmo, é isso mesmo? Você precisa aprender a ter uma boa relação com você. E isso como se constrói, eu vou falar para vocês agora. Bem, entenda o seguinte, que vocês cresceram, passaram por uma infância e que a presença do outro era muito importante para o seu processo de desenvolvimento de si próprio, tá? E muitas vezes a ausência desse afeto, a ausência desse amor, a ausência de um cuidado consigo, de si próprio, né, vai promovendo essas questões. Então, não é que eu de repente deixei de gostar de mim e simplesmente eu comecei a me abandonar. Não, são um conjunto de fatores que vão acontecendo, mas a gente não vai ficar pensando sobre todas as causas que possam ter acontecido que fez com que você perdesse o amor próprio e aí construísse o contexto de vida que você se encontra atual, tá? Mas vamos conversar sobre o momento atual da sua vida. Se você percebe que realmente isso está acontecendo com você, você precisa então buscar resolver isso. Bem, a sensação de falta de amor por si próprio, ela acarreta em muitas questões. Tipo de amizades que eu escolhi para estar do meu lado. Quando eu não tenho muito amor próprio, eu vou procurar pessoas que vão me tratar da mesma forma, que me tratem de uma forma que eu perceba que eu não sou amado. Outra questão, isso está ligado também não só a relacionamento com amizades, mas também relacionamento afetivo. Por exemplo, um companheiro, uma companheira, ou um namorado, namorada, que você tem, que você escolheu para estar com você, mas aquela pessoa você escolheu exatamente porque você não tem aquele amor próprio por si e vai escolher uma pessoa que possa sempre confirmar isso para você, que você não merece ser amado. Isso é muito importante. Você precisa perceber essas questões na sua vida e buscar realmente se libertar dessas coisas. Outra questão é a questão da própria autoestima. Você começa agora a se abandonar. Então, a questão de cuidar de si em diferentes aspectos, como aparência, cuidado do corpo, alimentação, todas essas coisas vão acarretar a uma confirmação que você está querendo dizer sempre para você, que você não merece ser amado nem por você mesmo, mas isso não é verdade. Você precisa entender sim que você merece ser amado, que você merece ser amado por você primeiro, principalmente por você, porque quando você se ama muito, você não vai permitir com que pessoas não amem você no mesmo nível. Então você vai procurar pessoas, você vai se relacionar com pessoas que amem você um nível ou até mais do que isso. Você vai exigir isso da pessoa. E se ela não suprir essa necessidade, provavelmente você vai deixar essa pessoa e procurar uma outra pessoa e assim vai. Então esse amor próprio, ele é muito importante. Aí também vai gerar a insegurança, não só a baixa autoestima, o abandono de si próprio, né, da sua aparência, de como você se veste e tudo. Isso é algo que também vai acarretar uma insegurança. Quer dizer, você não se sente tão seguro ao ponto de poder
conseguir um relacionamento, ou conseguir um emprego legal, ou conseguir passar numa prova de uma faculdade, ou num concurso, ou então um teste para um determinado tipo de emprego, ou sei lá. Essa insegurança, ela é transmitida para as pessoas. As pessoas não vão dizer você é inseguro, olhando a tua cara assim. Não, é por meio de como você se porta que as pessoas vão notando que você é uma pessoa insegura. Então, olha, são várias coisas que vão acarretando de um ponto só. Olha, que eu estou falando sobre a falta de amor próprio. Tá? Então, quando você tem isso, você vai se relacionar com pessoas que vão exatamente flagelar você. Seja físico ou seja psicológico, e assim vai. Então, é algo que você precisa realmente vencer. E uma das primeiras coisas que você precisa fazer não é buscar ajuda de pessoas que vão dizer para você, olha, eu vou pegar meus amigos e dizer para eles, olha, diga que eu me ama, diga que me ama, diga que gosta de mim, ou dizer para seu namorado, diga que você me ama. Quanto mais você exige das pessoas aquilo que você não tem, nunca vai chegar para você, porque primeiro é você que produz. Por exemplo, nós temos, por exemplo, uma planta. Essa planta, vou mostrar aqui para vocês. Essa planta, ela precisa de algumas coisas para poder existir. Uma das coisas que ela precisa do sol. O sol é necessário para que ela possa, então, conseguir fazer sua fotossíntese e produzir seu próprio alimento. A planta produz seu próprio alimento, ela é autônoma nisso. Tá? Outro detalhe que a planta precisa é de água. Sem água, não há como essa planta ela conseguir nutrientes suficientes para poder se desenvolver. Outro detalhe também, ela precisa de uma terra fértil para que ela possa então crescer. Imagine que você é exatamente essa planta e que você precisa de algum momento de algumas coisas que outros vão lhe dar. Por exemplo, a planta precisa da terra. A terra ela não fabrica a sua própria terra, a planta, mas a terra está ali e vai lhe trazer os nutrientes necessários. Mas se não cair água ali, ela não vai conseguir sobreviver. Porém, a planta sozinha, ela tem uma coisa que ela produz sozinha, o seu próprio alimento, quando ela pega a energia do sol. E aí que a gente pode pensar o seguinte, nem tudo eu poderia resolver todas as coisas por mim. Digamos que os outros vão dar para você, talvez a areia boa, talvez a água, mas tem coisas que só você pode resolver. E uma delas, a primeira coisa que você precisa, antes de buscar essas coisas, imaginando que você é uma planta, é resolver a sua fotossíntese. Produzir a sua própria energia. Então ali é que está. O centro do problema primeiro precisa ser resolvido comigo. Eu preciso buscar resolver o meu problema. Então eu preciso agora centrar na minha dificuldade e depois procurar resolver com os outros. Então como que eu posso resolver de mim então? É começar agora a me enfrentar, tá? Eu preciso realmente me encarar e me enfrentar. E entender que quem manda aqui sou eu e não esse outro eu que está querendo. Vamos dizer assim, que somos dois e aquele outro está querendo mandar em mim, eu mesmo. Não, você precisa mandar em você mesmo. Então, mandar ordens. Entender que quem manda nesse território aí é você. Então agora você vai precisar então se enfrentar. Como? Se você está com baixa autoestima e não tem conseguido resolver isso, primeiro eu posso pensar um monte de coisas, por exemplo, no meu caso, e eu acho que é mais importante usar como exemplo o meu caso, porque aí você pode pensar nas suas possibilidades. Por exemplo, a questão do meu físico. Eu era extremamente magro. Eu sou magro ainda, mas eu gosto muito, estou super satisfeito com o meu corpo agora, tá? Eu não tenho nada, não quero mudar nada nele, tá ótimo assim, tá legal, tá tudo ótimo, porque antes não era assim. Então, o que eu fiz? Eu busquei então cuidar desse corpo. Quando eu resolvi meu primeiro problema, que era resolver minha condição social e tudo, agora eu fui resolver os outros problemas. Em um deles eu precisava resolver o problema da minha baixa autoestima. O problema dessa falta de amor que eu tinha por mim. Então eu comecei agora a cuidar do meu corpo. Eu me coloquei numa academia, comecei a malhar mesmo, de verdade, tudo, por mim mesmo. Eu montei um cronograma de exercício, fiz meta todos os dias de fazer exercício, 5 dias da semana, pelo menos, era eu estabelecendo para mim, para poder me enfrentar. Você escolhe como você fazer, mas eu estou dizendo como eu fiz. Então eu estabeleci um cronograma de 5 dias da semana para poder fazer exercício, mudei um pouco a minha alimentação, eu comecei a procurar me vestir melhor,
umas roupas um pouco mais tranquilas, antes não sabia vestir de jeito nenhum, vestia muito mal e tudo. Eu não sei se pra você eu me visto bem, mas eu, por exemplo, e esse aqui é muito interessante, você precisa olhar e ver que você está se vestindo do jeito que você queria. E eu gostaria muito de me vestir desse jeito que eu gosto, que eu estou vestindo agora. Então eu consegui resolver coisas que eu não conseguia resolver. E aí eu fui então seguindo esses parâmetros. Então troquei a maneira como eu me visto. E eu tinha muita coisa que eu precisava fazer e que eu fui fazendo aos poucos, tá? E uma das coisas é sempre pensar positivo sobre mim, acreditar que eu posso, que sim, uma pessoa pode gostar muito de mim, pode me amar e tudo. E se a pessoa não me amar, deixa pra lá e eu vou procurar outra que me ame, e assim vai, porque nós precisamos ser assim. E aí, se a gente se incomodar tudo com tantas coisas do externo, a gente nunca vai conseguir viver. Então, nesse sentido, eu comecei a pensar, então, como eu poderia resolver minha baixa autoestima. Então, foi ali. Aí, me senti mais seguro quando eu comecei a estudar muito, né, como eu falei pra você. E quando eu fui obtendo sucesso, nossa, aí eu acreditava muito mais. E cada vez que eu ganhava sucesso, mais ainda, quando eu cheguei a um patamar, que eu ainda posso me elevar muito, mas eu acho que eu já estou me sentindo um pouco melhor de toda a situação que eu me encontrava antes. Por quê? Porque primeiro, eu precisava de algo, que eu vou dizer pra vocês agora. Demonstrar amor por mim mesmo. Como é que você mostra para uma pessoa que você gosta dela? Você demonstra um monte de coisa para ela. Então você vai lá, manda uma cartinha, ou então você manda uma mensagem, ou você faz um vídeo, ou você dá um presente, ou você fala mesmo para a pessoa que você gosta dela e tudo mais. Então, exatamente isso que eu fiz. Eu comecei a me reconquistar. A relação que eu tinha comigo era uma relação que estava quase em divórcio, vamos dizer assim. E eu consegui me reconquistar, reconstruir a minha relação comigo. Agora sim, quando eu reconstruí minha relação comigo, agora que eu resolvi esse problema meu, agora eu vou resolver agora as coisas externas. Quais seriam as coisas externas? As pessoas que estavam do meu lado, as pessoas que estavam ao meu redor. Eu comecei agora a mudar. Eu comecei de verdade, e eu vou ser sincero com vocês, eu eliminei um monte de gente da minha agenda, um monte de gente que estava ali que não servia para nada. Eu comecei a tomar algumas decisões. Então eu abandonei um monte de coisa. Uma das coisas, eu não estou dizendo para vocês fazerem isso, mas para mim, quando eu pensei em como que eu poderia cuidar da minha autoestima, de mim, de como eu gosto de mim, era, por exemplo, eu parei muito com as redes sociais. Então, porque eu achava assim que a maneira como eu estava fazendo as coisas nas redes sociais estava muito artificial para mim e eu não me sentia bem. Então eu peguei e abandonei. Isso foi uma coisa também. E aí eu curti um monte de gente que não era necessário estar ali. E aí comecei então a renovar as amizades. Então as pessoas, e não são muitas pessoas que estão no meu cotidiano de vida, mas aquelas pessoas específicas são pessoas que realmente me motivam, são pessoas que me fazem bem. São pessoas que sorriem para mim, elas conversam comigo, eu percebo que elas gostam de mim assim como eu gosto delas, é recíproco isso. Então, essa relação, essa reconstrução agora do espaço do meu meio, eu também tive que reconstruir. Por quê? Agora que eu estou renovado, agora que eu estou novo, está tudo reconstruído, eu vou me entregar aos destroços? De jeito nenhum. Pelo contrário, agora eu vou também reconstruir tudo que está ao redor de mim. Foi exatamente isso que eu fiz. E isso foi a melhor coisa que eu decidi para a minha vida. E as qualidades de pessoas que estão ao meu redor é muito melhor. Então, procure exatamente repensar a sua vida. Mas primeiro de repensar a sua vida, pense um pouco primeiro em você. Como é que você está nessa condição? Você realmente tem demonstrado amor por você? Você tem demonstrado realmente carinho por você? Você tem se dedicado a você? Como eu disse no vídeo passado até, você está investindo em você? Você precisa fazer essas coisas. Você precisa centrar você nesse ponto, para depois então corrigir as outras coisas que estão externo. Eu sempre vou defender aqui para vocês que de onde parte todas as coisas de mim. Então eu preciso realmente cuidar de tudo isso. Agora sim, eu estou em condições de encarar o mundo com esse meu amor próprio. Encarar o mundo e dizer assim, agora eu vou reconstruir esse espaço que eu estou aqui. E assim funciona. E tomar bastante cuidado para que essa autoestima, que é muito sensível, ela possa se alterar. Então, sempre tomo muito cuidado. Eu continuo com as minhas mesmas rotinas de cuidar de mim, com muito carinho, com muita dedicação, com muita paixão, com muito amor por mim. E é isso que você deve demonstrar para você. Se ame primeiro.
ame, se apaixone por você. Porque quando você se apaixonar por alguém, você vai exigir esse mesmo nível para você. Aí você está num nível legal. Se você tiver com alguém, amigo ou companheira, que esteja numa relação de igual, você vai receber as mesmas coisas junto. Agora, se você está num nível de pessoas que são abaixo disso, que não tem amor próprio, não tem carinho próprio por si, provavelmente elas vão tentar também fazer a mesma coisa com você. Então, busque ser você mesmo e busque se amar. E depois, o resto você vai reconstruindo. E outro detalhe muito importante em toda a nossa conversa que nós tivemos hoje, para nós finalizarmos isso, é: cuide de você muito mesmo, tá? Se dedique mesmo a você, invista em você, aposte em você, que você é a sua maior bolsa de valores, tá? E ao fazer tudo isso, não se importe com o que os outros pensam sobre você. Se você está fazendo todo dia academia, as pessoas, olha, não ligue para o que as pessoas façam. Faça todas as coisas que você queria fazer para cuidar de você, sem um pingo de culpa ou preocupação, o que os outros vão pensar, de como você se veste, de como você se alimenta, de como você faz exercício. Se todas essas coisas, de como você se trata, se todas essas coisas, se você é vaidoso ou não, se você se cuida bem, não se importe com o que as pessoas pensam sobre você, porque quem vive a sua vida é você. Essas pessoas que se importam com você estão, na verdade, incomodadas porque queriam fazer exatamente isso que você está fazendo e não fazem porque não têm coragem. E para demonstrar que elas não estão se importando com isso, elas atacam. Então não ligue para essas coisas e siga realmente esse conselho. Ame a você mesmo, comece a cuidar mesmo de você. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa hoje. Um grande abraço para vocês. A gente se encontra no nosso próximo encontro no canal aqui, Supera Talk. Tchau, meus queridos. Nos vemos.